Palot diz que uma camada de substância viscosa cobriu toda a superfície do planeta Terra. Essa substância, disforme e gelatinosa, era o depósito divino dos germes da vida. O protoplasma foi a origem de todas as formas de vida do planeta Terra e, se essa substância disforme cobria a superfície já solidificada da Terra, pouco depois dará a condensação da massa originária que derivou ao núcleo, ativando as primeiras eclosões dos seres vivos. A origem dos habitantes do planeta Terra, no plano físico, são as células albuminoides, as amebas e todas as estruturas unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam admiravelmente na temperatura morna dos oceanos. Com o passar ininterrupto do tempo, esses seres originários se locomovem na abundância das águas, onde encontram o oxigênio necessário à criação da vida. Oxigênio ainda inexistente em proporções suficientes na superfície do planeta para sustentar a subsistência animal. Anterior às imensas vegetações, esses seres primitivos possuem somente um sentido, o tato, que originou a todos os outros sentidos, a cargo do aprimoramento dos organismos superiores. Palot explicou que no passado, muitos milênios de milênios, finalmente as amebas primitivas associam-se para a formação da vida celular comum, criando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em cumprimento aos planos da criação decisiva do futuro. Provenientes do plano espiritual, onde todos os desenvolvimentos do planeta Terra têm a sua origem. Tanto os reinos vegetal e animal parecem semelhantes nas profundezas dos oceanos. Ainda não há formas determinadas nem expressão específica nesses grupos de infusórios, mas, desses conjuntos diferentes, produzem ensaios de vida que já se apresentam características e origens dos organismos superiores. Milhares de anos foram necessários aos trabalhadores de Jesus, que pacientemente participaram nos processos de criação dos seres. No início, organizaram os elementos da alimentação e da manutenção da vida. O coração e os brônquios são desenvolvidos e, logo após, criam-se os preâmbulos celulares do sistema nervoso e dos órgãos genitores, que se aprimoram, estabelecendo-se nos seres. Palot diz que a atmosfera ainda permanece acumulada de umidade e vapores, e a superfície do planeta está totalmente envolvida de lodo e pântanos inacreditáveis. No entanto, os últimos movimentos no interior do planeta encontram os núcleos do planeta, limitando a área das influências subterrâneas necessárias à continuidade da vida animal. Esses eventos geológicos organizam as fronteiras geográficas do planeta, desenhando os continentes e represando a posição dos oceanos, aparecendo dessa maneira as enormes superfícies de terra firme, prontas a receber as sementes produtivas da vida. Os crustáceos iniciais do planeta são antepassados dos crustáceos marinhos. Aparelhando-lhes a evolução, surgem os batráquios, que deixam as águas e alcançam as regiões lodosas da superfície. Nesse capítulo evolutivo da Terra, toda a superfície forra-se de vegetação abundante, admirável, com suas florestas exuberantes e imensas, onde as minas carboníferas da atualidade encontram seus vestígios petrificados. Palot explica que, nesse momento, os manipuladores da criação iniciam novas fases evolutivas no projeto de todos os seres e formas. O meio ambiente transforma-se em imenso laboratório de tentativas e criações monstruosas. Depois dos répteis, surgem os animais pré-históricos dos tempos primitivos. Os operários de Jesus, como os magos que pesquisam a manipulação dos elementos, nas curvas do aperfeiçoamento e observações,
examinam, proporcionalmente, o ajuste admirável das estruturas celulares que a elaboração eles próprios haviam arquitetados, desempenhando com as suas práticas um correto cálculo matemático, antecipando todas as possibilidades e necessidades do futuro. Todas as possíveis falhas foram deletadas, eliminando-se complicações, efetuando-se novas conquistas. O organismo celular foi aprimorado até onde foi possível, em razão das leis físicas do planeta Terra. Os inúmeros seres apropriados à Terra foram criados em todos os reinos do meio ambiente, extinguindo-se os seres monstruosos e bizarros do planeta Terra de suas obstinadas experiências. A certeza da intervenção do plano espiritual nesse enorme processo de evoluções, ao passo que o escorpião, originado dos crustáceos marinhos, existe até hoje. Geralmente, os organismos primitivos, os animais monstruosos pré-históricos, que são posteriores aos escorpiões, foram extintos para sempre do reino terrestre. Exibidos nos museus pelo mundo as intrigantes memórias das aparências monstruosas. Palot diz que o reino animal do planeta testou as mais bizarras transições no período terciário, sobre as influências do meio ambiente e em razão das incontestáveis leis de seleção natural. Mas a nossa inteligência inquieta busca genuínos antepassados dos seres humanos, nessa imensidade do palco da evolução psíquica. Onde encontraremos Adão com a sua queda do paraíso? Inutilmente nossas atenções buscam, ansiosos, essas figuras imaginárias com o intuito de apontá-los na localização e períodos. Entendemos finalmente que Adão e Eva são uma recordação dos espíritos corrompidos na superfície sombria do planeta Terra. Assim como Caim e Abel são duas figuras que simbolizam a personalidade dos seres humanos. Analisando, contudo, o tema nas suas perspectivas reais, vamos encontrar os antepassados originários do ser humano passando por processo de aprimoramento e na sua constituição. No período terciário a que nos referimos, sob as diretrizes dos planos espirituais, percebiam-se algumas raças de primatas antropóides, no Piloceno inferior. Esses primatas antropóides, antepassados do ser humano terrestre e os ascendentes dos símios que atualmente existem no planeta, tiveram a sua evolução em pontos coincidentes. É daí que existem as semelhanças sorológicas entre a espécie do ser humano moderno e a do chimpanzé da atualidade. Mencionando os nobres naturalistas da atualidade, que analisam cuidadosamente os admiráveis temas da evolução, somos obrigados a explicar que não houve realmente uma descida da árvore nos primeiros passos da evolução humana. As forças espirituais que operam os fenômenos do planeta sob a condução de Jesus definiram, no período da grande manipulação dos elementos materiais, uma ancestralidade discutível para todas as espécies do planeta, entre as quais a criação espiritual encontraria o desenvolvimento da sua purificação a caminho da racionalidade. Os peixes, os répteis e os mamíferos tiveram suas ancestralidades fixas no aperfeiçoamento e o ser humano não ficaria de fora dessa regra geral. Palot diz que os primatas antropóides das cavernas alastraram-se, portanto, em grupos para a superfície do planeta Terra, na sequência lenta dos séculos, experimentando as influências do meio ambiente e criando os preâmbulos das raças futuras dos tipos mais diversificados. A verdade, portanto, é que as entidades espirituais auxiliaram o ser humano da Idade da Pedra, fixando novas fisionomias biológicas. Inacreditáveis experiências foram realizadas pelos operários espirituais. As pesquisas da ciência atual sobre o tipo de Neandertal, afirmando nele uma espécie de ser humano selvagem, e outras revelações intrigantes da paleontologia quanto ao fóssil do ser humano
são a prova das experiências biológicas a que operaram os representantes de Jesus, até firmarem nos primatas as características aproximadas do ser humano do futuro. Os milênios e milênios passaram a cobertura de sua experiência dolorosa sobre a testa dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia os abrigos espirituais executaram uma transição indiscutível no corpo perispiritual pré-existentes dos seres humanos primitivos, nas regiões astrais e em alguns intervalos nas suas reencarnações. Aparecem os primeiros seres humanos selvagens de aspecto melhorado, inclinando a elegância dos tempos futuros. Verificou-se uma transformação profunda na estrutura dos antepassados das raças humanas. O meio científico pergunta como poderia operar-se idêntica transição. Foi muito espontaneamente. Na infância, temos nossos defeitos corrigidos pelos pais, que nos preparam para a vida, mas na maior idade não nos recordamos disso.